O Conselho Federal da OAB sediou a primeira reunião da Comissão Especial de Defesa dos Credores Públicos com os presidentes das comissões de precatórios das seções estaduais da OAB. No primeiro momento, foram discutidas ações do grupo de trabalho que conta com a OAB, a Advocacia Geral da União e Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Confira! A primeira reunião da Comissão Especial de Defesa dos Credores Públicos foi presidida pelo seu presidente, Marco Antônio Inocente. Também compuseram a mesa a advogada adjunta da AGU, Ana Paula Passos Severo, e o advogado e presidente da CCJ da Câmara, o deputado Vicente Cândido, entre outros convidados. O objetivo foi debater a proposta de revisão da resolução do CNJ 115 de 2010, apresentada pelo FONAPREC, sobre a gestão de precatórios nos tribunais. Para Inocente, o encontro apresentou um cenário de preocupação em relação à gestão dos precatórios. Essa reunião demonstrou um cenário de muita preocupação em relação à gestão dos precatórios pelos tribunais de justiça. Foram relatados alguns fatos aqui muito importantes, muito sérios, muito graves do ponto de vista da administração dos precatórios, dos débitos judiciais, pelos tribunais de justiça. Foram relatados problemas relativos a repasses insuficientes pelas entidades devedoras, por estados, por municípios, mas o que deixou realmente uma impressão muito negativa foi a parte da gestão dos tribunais de justiça. Isso precisa ser encontrado uma forma de se colocar essas questões como uma prioridade dos tribunais, para que os precatórios sejam geridos de forma adequada, conforme determina a Constituição. Porque em alguns casos, me parece, que estão incorrendo, inclusive, em crime de responsabilidade, porque estão se omitindo, os presidentes estão se omitindo em relação a aspectos em que a Constituição prevê que a omissão constitui um ato grave passível de responsabilização na esfera, inclusive, penal. Então, é um alerta que essa reunião deixa para o Conselho Federal para que tome alguma iniciativa no sentido de apresentar para o CNJ ou mesmo para o Supremo Tribunal Federal essa preocupação, porque não adianta você ter uma legislação forte, repressora em relação aos estados, aos municípios, e você flexibilize isso para os tribunais. Os tribunais têm um compromisso hoje com a emenda 62 de gerir, fiscalizar e inclusive impor sanções diretas às entidades devedoras. E eles não podem negligenciar esse dever. O deputado Vicente Cândido enfatizou a importância dos trabalhadores do grupo e parabenizou o encontro. Há uma disposição aqui da OAB, uma contribuição muito grande, tanto no diagnóstico dos estados, como também na formulação de proposta, na disposição de negociar alternativas, inclusive com a própria DIN, que é da OAB. Eu acho que há a disposição de todos os entes envolvidos, do próprio governo, da Frente Nacional de Prefeitos, e do Legislativo, de achar solução rápida por essas questões. Eu acho que tem uma hierarquia de casos levantados que nós podemos ir resolvendo à medida das urgências de cada caso, no diálogo com o Supremo, no diálogo com o Legislativo, no diálogo com alguns tribunais de justiça, ou até alguma pressão que dê para resolver via o Conselho Nacional de Justiça, via as Assembleias Legislativas. Ou seja, eu queria parabenizar aqui a disposição da OAB, os vários presidentes das comissões de precatório dos estados, por estar trazendo informações importantes, relevantes, para que a gente possa formatar uma proposta que seja factível, que venha resolver o passado e também que resolva o futuro e que a gente não tenha mais isso como um grande problema no Brasil. As eleições influenciam no atraso dessas propostas ou não?
Eu creio que não. Talvez poderia reclamar aí de uma agilidade do Congresso, mas é o tempo também de maturação aqui das propostas e se a gente fizer um esforço concentrado durante os meses de outubro, novembro e dezembro, acho que é possível responder no Legislativo as demandas que sairão aqui desse fórum. Na verdade, a AGU está atuando mais como articuladora da discussão, né? Nós estamos, já realizamos 2 reuniões sobre o assunto com os entes devedores e com representantes da OAB. Então, o nosso papel é esse. A importância dessa reunião foi conhecer melhor a realidade apresentada pelos presidentes estaduais da OAB. E essa relação dessa proposta que vocês estão discutindo, tem algum prazo? Está sabendo? Não, na verdade nós não estamos, não tem nenhum prazo em vista ainda, mas assim, a situação é de urgência em razão da decisão do Supremo, né? Existe uma situação de insegurança em razão da não definição quanto à modulação dos efeitos da ADIM, então em razão disso nós temos existe um empenho de todos os envolvidos em resolver o quanto antes a situação. A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu apoiar a criação do Prêmio Evandro Lins e Silva de Direitos Humanos. Uma comitiva foi à Câmara dos Deputados pedir ao presidente da Casa a votação da resolução em caráter de urgência. O projeto de resolução que tramita na Câmara dos Deputados tem o objetivo de aproveitar o debate sobre a ditadura militar e resgatar o trabalho, a dedicação e a militância jurídica de Evandro Lins e Silva pelos direitos humanos no país. O prêmio seria entregue uma vez ao ano por ocasião do Dia Universal dos Direitos Humanos, que é 10 de dezembro, a personalidades e entidades que se destacaram na defesa dos direitos humanos no plano nacional, escolhidas pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, de modo que o Poder Legislativo integraria esse grande esforço de valorizar a experiência de luta do povo brasileiro em defesa dos seus direitos. Em reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, a comissão formada por membros da OAB, pelo autor do projeto, pelo presidente do Instituto de Advogados Brasileiros e pela ministra dos Direitos Humanos da Presidência da República, pediu caráter de urgência na votação. Representando o presidente da Ordem na reunião, o secretário-geral adjunto Cláudio Stabile disse que Evandro Lins e Silva é um expoente da história brasileira. Creio que é um prêmio que incentivará atos, ações e movimentos em defesa dos direitos humanos em nosso país. É um pleito também da Ordem dos Advogados do Brasil, que além de participar da elaboração do projeto, da aprovação do decreto, participará também da execução desse projeto, que será a avaliação das pessoas que possam receber. E isso tudo, além de contribuir para homenagear Evandro Lins e Silva, que é um expoente do mundo jurídico brasileiro, um expoente da história do país, com uma participação fundamental na redemocratização do país, no combate ao autoritarismo. Além dessa grande homenagem merecida, nós teremos também a possibilidade desse grande incentivo a que ocorram mais movimentos, ações, atos em defesa dos direitos humanos em nosso país. O presidente da Câmara dos Deputados prometeu estudar a possibilidade de incluir caráter de urgência na tramitação da matéria. A resolução também foi apresentada aos presidentes de seccionais da OAB durante encontro extraordinário do colegiado em Brasília. O apoio à criação do prêmio foi decidido de forma unânime pela Ordem. A Ordem tem a nossa, talvez já tradicional luta, talvez seja a luta mais tradicional da nossa entidade de defesa dos direitos humanos. Creio que essa é a luta que é um elo da nossa história nesses 84 anos. Creio que é uma luta que jamais nos afastou. Técio Lins e Silva, presidente do IAB e parente de Evandro, considera justa a homenagem ao grande jurista brasileiro e agradeceu o empenho tanto da OAB quanto do Parlamento e da Secretaria de Direitos Humanos. Na oportunidade, a ministra da pasta na Presidência da República elogiou o empenho da Ordem na defesa dos direitos humanos. Que a OAB é a entidade no Brasil que mais militou, atuou
atua e continuará atuando em direitos humanos no nosso país, porque ela tem uma tradição, tem uma posição muito clara e tem prestado inestimáveis serviços, né, ao longo de toda a sua história no tema direitos humanos. Todas as seccionais têm, né, a comissão específica voltada para direitos humanos, muito atuante em todos os estados da federação, como também a entidade nacional, a OAB Nacional, sempre se apresenta em qualquer questão relacionada aos direitos humanos, numa posição muito clara e muito firme em defesa, né, do direito do cidadão e de todos os brasileiros. E depois do intervalo você vai ver. OAB reforça a campanha por reforma política e eleições limpas nos estados. Voltamos em instantes.